nossa aula de hoje é sobre o livro Aprender e Ensinar na Educação Infantil, da Eulália Bacedas, Teresa Ruppert e Isabel Soler. Esse livro, ele começa no capítulo 1, falando sobre 3 conceitos fundamentais para nós entendermos o que é aprender e ensinar dentro da educação infantil, nessa etapa de educação infantil. Um primeiro conceito fundamental para entendermos todo o processo da aprendizagem e do ensino na educação infantil é o conceito de maturação, aprendizagem e desenvolvimento. Maturação, as autoras trazem como assim, são as mudanças que ocorrem ao longo da evolução dos indivíduos, as quais fundamentam-se na variação das estruturas das células. O que elas estão querendo dizer? Ela está estritamente ligada ao crescimento, ao aspecto biológico do ser humano. O outro conceito é o conceito de aprendizagem, que é mediante os processos de aprendizagem que nós incorporamos novos conhecimentos, né? São valores, são as habilidades que nós desenvolvemos, os quais são próprios da cultura e da sociedade em que vivemos. Um outro conceito, um terceiro conceito, que é o conceito de desenvolvimento, que refere-se à formação progressiva das funções propriamente humanas. Por exemplo, a aquisição da linguagem, o raciocínio, a memória, a atenção, a estima. Então, durante a etapa, toda a etapa da educação infantil, esses 3 conceitos aparecem no livro Aprender e Ensinar na Educação Infantil ao longo do livro de uma forma muito incisiva. Outras questões que o livro aborda, é o caráter único e diverso do ser humano. As crianças, quando elas nascem, elas necessitam de cuidados mínimos e de atenção não muito complexa. Por exemplo, ela precisa comer, ela precisa dormir durante certas horas, ela precisa ser trocada, ser higienizada. Mas à medida em que elas vão crescendo, aumenta a complexidade daquilo que as crianças precisam, aumentam também as demandas. Dessa forma, as capacidades de resposta mediante a linguagem que a gente oferece também aumentam. Aumentam também a capacidade e a necessidade da criança de se relacionar com pessoas desconhecidas e diminui a necessidade da criança de se relacionar com as pessoas mais próximas. Esse é um caráter, é um único do ser humano, de se distanciar daqueles que já são muito próximos e a necessidade ou até a capacidade de se relacionar com alguém que não conhece bem. É ao mesmo tempo único e ao mesmo tempo diverso, pois todas as pessoas são diferentes e têm as suas particularidades. Outra questão que o livro aborda é a questão do calendário de maturação. Quando a criança nasce, ela recebe dos seus pais uma informação genética que lhes permite fazer parte da espécie humana. São os traços morfológicos, o sexo definido, algumas capacidades de desenvolvimento que estão inscritas e determinadas na constituição do cérebro. Isso a gente fala, todo esse processo é um calendário de maturação. Então, é nesse calendário que se estabelece uma série de informações genéticas por meio das quais se sabe que os seres humanos passam por uma sequência de desenvolvimento. Então, a criança, mais ou menos na etapa quando a criança está com 1 ano e 2 meses, espera-se que aquela criança ande. Então, por mais que os pais ofereçam condições, estimule isso, quando chega naquela etapa, se tiver tudo organizado adequadamente com aquela criança, fisicamente falando, a motricidade dela, se tiver tudo organizado, é esperado que a criança, ao 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês, já tenha capacidade, já tenha a estrutura formada fisicamente para que ela possa caminhar. Por volta dos 2 anos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, é por isso que a gente fala que é o caráter diverso do ser humano, porque de acordo com o estímulo que é dado para cada criança, ela vai dar uma resposta. Então tem crianças que começam a falar, por exemplo, com 1 ano e 9 meses, 1 ano e 11 meses, 2 anos, mas é por volta dessa idade que espera-se que a criança, se estiver tudo bem com ela, comece a falar, use a linguagem de uma forma um pouco mais elaborada.